sua justiça. Abra comigo, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1. E a gente está na nossa série falando sobre o fruto do Espírito. E a gente vai falar nesses domingos à noite sobre o fruto do Espírito. Terça-feira também, eu vou continuar nas terças-feiras falando sobre o fruto do Espírito. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. E a gente vem falando sobre o fruto e a nossa responsabilidade. Aqui o apóstolo Pedro diz, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo. E a gente tem visto o quanto é necessário nós entendermos que o poder de Deus já opera dentro de nós. Que o poder de Deus já está dentro de nós. Para qualquer dificuldade que você venha passar, para qualquer tribulação que você venha enfrentar, o poder de Deus já está dentro de nós. O apóstolo Pedro, ele é enfático para dizer que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E na última vez que nós nos encontramos, eu falei algumas frases, eu quero que você preste atenção, eu vou passar por elas rapidinho, você pode pegá-las de novo lá na internet, mas ter a essência. A vida de Deus não garante automaticamente que nós andaremos no Espírito e que nós produziremos fruto, porque exige de nós uma decisão todos os dias. O divino poder já está dentro de nós. O que nós temos feito com esse poder? A vida de Deus já está dentro de nós. O que nós temos feito com a vida de Deus que está dentro de nós? Ter a essência, a vida de Deus não garante automaticamente que você, que eu, que nós andaremos no Espírito e produziremos frutos. É uma decisão. Mas uma coisa é importante nós também notarmos, que a responsabilidade da qualidade da semente é do Espírito Santo. A semente que Ele planta no teu coração é de alta qualidade. A semente que Ele planta no teu coração, Ele garante o resultado. Mas a responsabilidade da qualidade do solo é nossa. Ele diz para a gente, guarda o teu coração. Ele diz para a gente, ara a terra do teu coração. Prepara o teu coração. Quantos já estão prontos para preparar a terra do seu coração? Para que a boa semente possa cair no nosso coração e produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero sair daqui mais transformado, gente. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero ouvir a palavra de Deus, não sair da mesma maneira. Eu quero que o Espírito Santo fale comigo. Eu quero que o Espírito Santo fale com o seu coração. Eu quero que o Espírito Santo mexa com você ao ponto de você ser constrangido. E a palavra constranger é influenciar, é ser dirigido pelo Espírito para mudar de vida. O Espírito Santo vai corrigindo a nossa vida, como nós falamos. O Espírito Santo ele vai corrigindo a nossa caminhada. Ele lança uma boa semente no teu coração, mas o solo do nosso coração tem que estar preparado para receber essa semente. E eu declaro que o solo do meu coração está preparado para receber a semente de Deus. Quem está comigo? Verso 5, ainda em 2 Pedro diz, e por isso mesmo, empregando toda a vossa diligência. E a palavra diligência aqui é a palavra seriedade, ou cuidado para realizar alguma coisa. Não é fazer as coisas de qualquer maneira. Não é vir para o culto de qualquer maneira. Não é se assentar aqui para ouvir de qualquer maneira. Muda a disposição do teu coração e você vai ver a transformação na sua vida. Aleluia!
empregando toda a seriedade no seu coração. Quantos aí têm a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida? Então, empregando toda a seriedade, todo temor, toda reverência, todo cuidado para realizar alguma coisa. Enquanto ele está falando, e o que Deus fala, ele fala com a maior seriedade, porque ele sabe como ele pode impactar a sua vida. Ele também espera da nossa parte seriedade na hora de ouvir. Por que nós ouvimos a palavra? Por que nós nos ajuntamos como igreja? Por que nós nos assentamos aos pés de Jesus? Enquanto Marta fazia várias coisas, enquanto Marta fazia, ela queria servir a Jesus, naquele momento Jesus estava falando, era necessário ela sentar para ouvir uma palavra que traria calma para o coração dela, que daria instrução para o coração dela. Nessa hora o Espírito Santo está falando comigo e contigo, é hora de nós nos assentarmos de maneira séria, sabendo que Deus vai te comissionar com alguma coisa. Eu particularmente não creio que nós estamos na igreja e nós recebemos uma palavra somente por receber uma palavra. Quando a Bíblia fala de as pessoas serem chamadas de fora, a Bíblia está falando de uma comissão. Deus está comigo e contigo nos dando uma comissão. Você veio aqui porque você foi chamado por Deus. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Jesus te chamou para algo. E é necessário a gente aplicar toda a seriedade, para que a gente possa cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Veja aí comigo o verso 5. E por isso mesmo vós, empregando toda a vossa diligência, que é a nossa parte, acrescentai ou sustentai, ou sirva a vossa fé com a virtude, e a virtude com a ciência, e a ciência com o domínio próprio, e o domínio próprio com a perseverança, e a perseverança com a piedade, e a piedade com a fraternidade, e a fraternidade com o amor. Porque se em vós houver e abundarem todas essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então caráter, gente, não se forma por nascimento. Caráter, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se forma pela interação entre o Espírito Santo e a nossa seriedade, e a nossa diligência em aplicar aquilo que o que Ele nos ensina. Então a gente está falando sobre algumas responsabilidades. Eu coloquei para ilustrar aqui o que Pedro fala. Eu coloquei na forma de um trenzinho para que você entenda. E ele fala: associai, junte a vossa fé. A fé sendo um carro-chefe. A fé aqui fala da nossa ação. Fé é uma ação correspondente a uma crença. Diga comigo, fé é uma ação correspondente ao que eu creio. Então, o apóstolo Pedro está falando, associe a vossa fé, o quê? Virtude. Virtude nós já falamos, caráter, excelência moral. Junto com a virtude, conhecimento da palavra, conhecimento da verdade. E nós estamos aqui no ponto 3, falando sobre o domínio próprio, a paciência e a piedade, que eu estou falando de disciplina na nossa vida. O que muitas vezes quando nós olhamos para domínio próprio, para paciência, para piedade, e outra tradução para piedade é santidade, parece algo restritivo na nossa vida. Você quer porque quer comer aquele último pedaço de pudim, você já comeu o pudim todo. Mas você quer porque quer comer aquele último pudim. Tem um negócio aqui dentro dizendo para você, calma, mas a carne não quer, a carne quer tudo. A carne quer tudo e quer tudo agora. Você vê aquele último relógio e como diz o pastor Hélio, o vendedor sempre vai dizer para você, é o último no estoque. É o último, é sempre o último, gente. É sempre o último, se você comprar, cara, se você não comprar, acabou. Aí alguma coisa diz assim para você, calma. Uma vez o pastor Hélio deu um testemunho desse, de que ele foi numa dessas lojas aí, e alguém ofereceu para ele um relógio que ele queria. Aí falou, é o último. E o Espírito Santo falou para ele, calma, segura a onda, segura. Ele falou, não, depois eu volto. Passou um tempo, ele achou numa outra loja o mesmo relógio por menos da metade do preço. Deus tem você em vista. Quando Ele fala para você esperar, é para o teu bem.
Quando Ele fala para você ter paciência, é para o teu bem. Quando Ele fala para você frear, é para o teu bem. Quando Ele fala para você, não toca, é para o teu bem. Quando Ele fala para você, não vai, é para o teu bem. A carne vê isso como restrição. Não pode fazer nada também. Mas o Espírito vê isso como vida. Porque Deus tem vida para mim e para você. Então, gente, quando a gente fala da palavra, a palavra fala de princípios. O salmista diz, quanto eu amo a tua lei. Hoje em dia a gente não gosta muito da palavra lei. Não, lei, eu sou da graça, não é da lei. A gente não gosta muito da palavra lei, mas no Velho Testamento, o salmista dizia, quanto eu amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Quanto amo os teus princípios, quanto amo os teus mandamentos. E Deus me deu uma frase muito legal, quero que você anote, que essas responsabilidades, essas disciplinas na nossa vida, nos asseguram que nós avançaremos da prevenção para a proteção, para a promoção. As leis do Senhor, os princípios de Deus, querem prevenir a nossa vida. E prevenindo a nossa vida, eles querem proteger a nossa vida. E protegendo a sua vida, Ele quer com que você seja promovido. Nós crescemos, progredimos e avançamos. Essa é a nossa caminhada. E Deus coloca princípios na nossa vida. Eu falei para você, da última vez, que Deus colocou o homem num jardim. E o jardim tinha tudo aquilo que o homem precisava. E a palavra jardim no hebraico tem um sentido de limite. Deus colocou o homem num limite, e o limite para o homem é a vontade e a direção de Deus. Fora desse limite, nós não temos nada. Dentro desse limite, nós temos tudo que nós precisamos. A vontade de Deus é tudo que nós precisamos. Mas a carne diz para a gente, não, calma, você pode ter tudo aquilo que você quiser. Enquanto o Espírito diz para você, fica com a vontade de Deus. Fica com a vontade de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim, fica com a vontade de Deus. Aleluia. Você vê, quantos aí já tiveram a oportunidade de olhar para a etiqueta da sua roupa? Ninguém. 1, 2, 3, aleluia. Então você deve conhecer esses símbolos. Não sei se dá para você ver. Mas são símbolos que tem aí na sua roupa. Eu te garanto, tem aí na sua roupa. Eu tenho uma bermuda que diz assim, se você não sabe o que fazer com esses símbolos, dê para sua mãe, ela sabe o que fazer. Porque esses símbolos, eles estão na sua roupa, não é contra você. É para proteger a sua roupa. Tem um símbolo que eu vi que não está aqui, que é um símbolo que diz para você não torcer a roupa. E aí você não lê a instrução, bota na máquina de lavar, roupa branca e roupa colorida, tira a roupa e a primeira coisa que faz é dar aquela torcida para botar no varal. E aí você bota e diz lá, não torce. Quando você tira, o negócio está todo arregaçado. E aí você não sabe por que o negócio está escrito. A vontade de Deus está escrita para cada um de nós. E é para nossa prevenção. E é para proteção. E é para promoção da nossa vida. Deus está cuidando de mim e de você. E Ele deixa escrito na sua palavra a maneira como nós devemos viver. Para quê? Prevenção, proteção e promoção. Aleluia! Prevenção, proteção e promoção. É assim que Deus veio para a sua vida. As leis de Deus não são contra você. As leis de Deus são a teu favor. E a graça, gente, não nos isenta de uma vida disciplinada. A graça, na realidade, ela nos capacita para vivermos uma vida disciplinada, para vivermos nos princípios de Deus. A graça nos protege. A graça nos previne de erros. A graça nos faz promover. A graça promove a nossa vida. E eu quero que você abra em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Para que a gente possa ver um pouquinho mais sobre essa disciplina. E é algo que a gente fala,
e a gente não pode se isentar de falar. Talvez eu não vá ouvir muitos glórias a Deus nessa noite, mas nós precisamos falar sobre isso. Hebreus capítulo 12. Talvez Deus esteja falando isso para a sua prevenção, para a sua proteção, para a sua promoção. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, e diz assim: e já vos esquecestes da exortação ou do encorajamento que vos admoesta como a filhos. Ou seja, o escritor de Hebreus aqui não está falando para qualquer tipo de gente. Ele está falando para filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Essa palavra açoitar aí, no original também é a palavra educar. E ele educa a todo o que recebe por filho. E o escritor de Hebreus aqui, ele está citando Provérbios capítulo 3, verso 11 e verso 12, que diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se nós nos entregarmos a Deus como filhos amados, nós aceitaremos a disciplina do Senhor e a correção do Senhor, porque Ele nos quer bem. Deus nos quer bem, gente. Verso 7 aí em Hebreus capítulo 12, é para disciplina, e a palavra disciplina aqui é educação, tutoria, educação para a vida, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, aleluia, quantos aí podem se alegrar com isso? Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Qual é o filho que o pai não quer ver crescendo? Eu me lembro, eu trabalhei muito tempo com meu pai. E o meu pai, pela carne, você até podia dizer, me botava em furada. Por quê? Porque às vezes ele me dava uma tarefa assim que aos meus olhos parecia um negócio, meu Deus. Eu me lembro quando eu fui começar a trabalhar com ele, no escritório de contabilidade, e virei para ele todo empolgado, vou trabalhar com meu pai. Ele me dá uma planilha desse tamanho, várias folhas, cheia de número, e aí ele falou assim para mim, agora digita tudo isso aí. Para quê? Para que isso? Só número. Aí eu comecei a digitar, catando milho, devagarzinho, daqui a pouco eu já estava sem olhar, e aí eu não entendia o porquê, mas lá na frente, quando eu tive que fazer e botar todas aquelas notas no computador, eu já botava ali rapidinho. E às vezes Deus nos coloca em determinadas situações para que a gente possa ser aprimorado. Eu me lembro de Jesus sendo levado no deserto, gente. Ele foi guiado no deserto pelo Espírito Santo. Tem situações na nossa vida que a gente tem que reconhecer se é o Senhor que não está nos levando naquela situação. Muitas vezes o pastor Hélio pede para a gente, para os pastores, ou a gente que trabalha aqui na igreja, ele fala, faz isso aqui, não sei se vai dar certo. Não fala que não vai dar certo, tem solução para tudo. Depois de um tempo, quando a gente vê, a solução está lá, e você aprende mais um pouco. O teu pai está querendo com que você aprenda que a maneira dele é melhor. Tem sempre solução para aquilo que Deus te pede. Por isso que diz aqui, é para a disciplina que sofreis. Não é interessante que ele fala aqui da palavra filho? E a palavra filho aqui no grego tem o sentido de um filho maduro, hios, um filho maduro. Um filho que chegou na maturidade. E um filho maduro, na questão aqui do judaica, era um filho que chegava numa certa idade, onde o pai tinha convicção de que ele podia gerir os negócios do seu pai. E quando esse filho chegava à maturidade, o que esse pai fazia era pegar esse filho pela mão, levar esse filho aos lugares onde ele tinha negócio e falar, esse é o meu filho amado,
Você pode confiar nele. E levava na tenda do Salim e falava: Salim, é o seguinte, esse é meu filho amado, ele pode comprar no meu nome, ele pode usar o meu nome. E chegava lá na loja do Mário e falava: Mário, é o seguinte, esse é o meu filho amado, você pode ouvir a ele. E eu me lembro quando Jesus foi batizado, que veio uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que Deus estava falando? Ele chegou à maturidade. Ele chegou à maturidade. Ele tem a capacidade de conduzir os meus negócios. Até esse filho que chegou na maturidade, o escritor de Hebreus fala que o pai corrige. O pai chama para perto. E Deus corrige aos filhos que têm maturidade para ouvir a sua voz e andar nos seus caminhos. Você vai ver isso comigo aqui. Um filho maduro, ele pode ser comparado com um discípulo, um que está disposto a ser instruído e corrigido e treinado com o objetivo de se tornar como seu mestre em pensamento e atitude. Quantos aí querem se tornar mais igual a Jesus? Então nós temos que nos tornar como discípulos. Foi alguns domingos atrás, eu estava lá meditando sobre essa palavra e o Espírito Santo me disse: olha, infelizmente, o pai tem muitos filhos, mas o filho tem poucos discípulos. E eu tomei aquilo no meu coração como uma palavra, eu fixei naquilo: Senhor, eu quero ser um discípulo teu. Eu não quero ser apenas alguém que foi gerado de Deus. Existe uma nova dimensão para que eu e você possamos viver. E não é somente algo ou alguém que foi gerado de Deus, que nasceu de novo. Eu quero ser um discípulo amado de Jesus. E para nós vivermos como discípulos, existe um padrão para nós vivermos. Lucas capítulo 14. Jesus chega para os discípulos e fala: se você não deixar seu pai e a sua mãe, ou seja, se você não deixar das coisas naturais, você não pode ser meu discípulo. Para ser meu discípulo, você tem que pegar a sua cruz, carregá-la, vir após mim, negar-se a si mesmo. Existe um padrão que Jesus está nos chamando para nós andarmos. Não dá para abrir mão desse padrão, aleluia. Não dá para a gente abrir mão da palavra, não dá para a gente abrir mão da verdade. Se nós somos discípulos de Jesus, o que o Espírito Santo está fazendo com a gente é nos tornar igual a Jesus. Anote uma frase que não está aqui: sem disciplina não há correção de caráter. Todo pai, toda mãe sabe disso. Sem disciplina não há correção de caráter. E Deus usa a disciplina, Deus usa o fruto do Espírito, para que nós possamos crescer em semelhança a Ele. Paciência, domínio próprio, piedade. Sem disciplina não há correção de caráter. E é algo que a gente tem que meditar, gente. Será que nós apenas nascemos de Deus? Eu me lembro de Isaías capítulo 9, verso 6. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E a palavra menino aqui era uma palavra como se fosse um servo, um menino que apenas nasceu. Um menino que nasceu de você, um menino que nasceu de alguém. Mas a palavra filho, ben, ela tem o sentido de um filho que tem a capacidade de edificar o nome da família. Quando Deus ele te chama de filho, Ele quer com que você entenda que Ele está fazendo de você um discípulo, alguém que tem a capacidade de edificar o nome da família, o nome do seu pai, o nome do reino de Deus. Ele quer com que Deus seja visto através de mim, de você. Por isso Ele nos corrige. Por isso Ele nos chama para perto. Não é interessante? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o quanto
Ele tem sido o nosso pastor. Porque a Bíblia diz que Ele usa duas ferramentas para nos pastorear: a vara e o cajado. E a vara, ela é sentido de autoridade, ela tem um sentido de autoridade, ela tem um sentido de poder, ela tem um sentido de força. Era algo que era usado em defesa ou em disciplina. Olha só, a gente gosta muito dessa frase: tua vara e o teu cajado me consolam. Mas a vara era instrumento de disciplina, para correção. E o cajado, olha só que interessante, serve para trazer a ovelha para perto do pastor. Ou seja, não dá para usar cajado na cabeça da ovelha. Não existe esse negócio de cajadada. Dá cajadada, pastor. Pastor que der cajadada na cabeça da ovelha vai matar a ovelha. Você tem que entender que nós estamos falando de um pai que te ama. Um pai que te corrige porque ele te ama. Então ele usa a vara para trazer disciplina, para afastar o mal, mas ele também usa o cajado para te trazer para perto, para guiar no caminho certo ou para remover de uma situação de perigo. Sua vara e o seu cajado me consolam. E essa vara e cajado está de acordo com o verso 1, o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me instrui, Ele me protege. Olha só, gente, eu quero que você veja alguns versos aqui comigo. Quando nós nos sujeitamos à maneira de Deus, nós experimentamos uma vida de descanso e de delícias. Olha só, Provérbios 29:17, corrige o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Corrige o teu filho. A palavra de Deus nos corrige. Olha só, 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, diga assim, está falando comigo? Oh, gente, aleluia. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus traz correção para que você seja habilitado para toda boa obra. Mais uma, a pregação da verdade nos corrige. 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina, com a palavra de Deus. E olha só, pastores corrigem. Jeremias 3,15, dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração que vos o quê? Apacenta. Gente, vocês podem falar comigo, tá? Tá? Por favor. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração que vos apacenta. Essa palavra apacentar é uma palavra interessante, ela tem o sentido não somente de alimentar, mas cuidar como uma figura de alguém que tem autoridade para educar, para ensinar, por causa da associação que você tem com essa pessoa. Ou seja, a associação que você tem com os teus pastores, dá para eles, para os teus pastores, todos esses homens que estão aqui, dá para eles autoridade para ensinar sobre a sua vida. E com isso, te apacentar com conhecimento e com inteligência, através do Espírito Santo. Aleluia! É um privilégio para a gente poder fazer isso. Uma palavra como essa não é uma palavra tão fácil, porque falar sobre correção, a gente tem que ter muito cuidado. Deus não quer pessoas dominadoras, mas você tem que entender que se você confia nos profetas de vocês, vocês vão prosperar, é o que diz a palavra. Se vocês confiam que nós somos imbuídos de autoridade, nós como os pastores da Academia da Fé, somos imbuídos de autoridade para trazer uma palavra que gera vida na sua vida, muitas vezes essa palavra vem através de correção. Quantas vezes nós temos que chegar para um membro, para uma pessoa e dizer, você não está fazendo da maneira correta. E eu disse para você que a qualidade da semente
está garantida com o Espírito Santo. Mas e o solo do nosso coração? A Bíblia fala que nesses últimos dias as pessoas se ofenderiam com muita facilidade. E às vezes numa coisa pequena, você chega para corrigir um membro, uma pessoa que se diz membro da academia, e você chega perto e vai falar, dá uma palavra de correção, a pessoa se ofende. E tudo que você quer é o bem daquela pessoa. Tudo que você quer é que aquela pessoa floresça. Meu irmão, você não está fazendo da maneira certa. Faz dessa maneira. Mas quem é você para falar assim comigo? Aleluia! Jesus, fala com ela, aleluia. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, gente, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Volta lá em Hebreus capítulo 12, por favor, lá no verso 10. Hebreus capítulo 12, verso 10. Que diz, pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O que Deus deseja de cada um de nós é que nós sejamos participantes da vida dele, ativamente. Volte aqui comigo, eu pulei aqui o verso 8 e verso 9. Diz assim, mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois o quê? Bastardos. A palavra aqui para bastardos é falsificados. Sois falsificados e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos. Quando Deus nos corrige, Ele nos corrige para o nosso bem, nós vimos lá em Provérbios. Quando Deus nos corrige, Ele nos corrige para que a gente viva. Para que a gente possa experimentar a vida de Deus. Verso 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Quem está comigo? Quem gosta de ser corrigido aí? Ninguém gosta, gente. No momento não parece alegria nenhuma. Porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Nos que por ele têm sido exercitados. Ou seja, quando Deus te corrige, Ele pede com que você coloque aquela correção em prática. Ele faz isso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos chama para perto. O Espírito Santo que não nos abandona, que nos direciona qual é o caminho de Deus. Então, gente, continue se enchendo da verdade. Não abra mão de se encher da verdade, porque é ela que nos ensina e nos encoraja. Continue confessando a palavra, porque ela é porque é a língua que dirige o curso da nossa vida, diz Tiago. Continue orando, continue buscando a Deus, não abra mão dessas disciplinas, porque é a comunhão com Deus que nos dá motivo e razão para viver. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra e, cara, me deu um negócio aqui dentro para orar mais. E a gente tem que pegar esses negócios que o Espírito Santo bota no nosso coração. Quando Ele chama a gente para orar, cara, vamos orar. Quando Ele chama você para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Quando Ele chama você para confessar, abrir os seus lábios, cara, não perca a oportunidade. Ele pode estar prevenindo outras coisas na sua vida. Ele pode estar te protegendo de outras coisas. Ele pode estar querendo te promover naquele momento, te dar uma nova visão, te dar uma nova revelação. E Ele só pode fazer se você responder positivamente ao Espírito. A Bíblia chega ao ponto de dizer em João capítulo 4 que Ele quer adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração é a nossa resposta. Quando nós estamos respondendo a Deus, nós estamos adorando a Deus. Quando Deus te chama para orar e você vai para o teu quarto, ou sei lá, vai para o banheiro e você ora, você está adorando a Deus, você está respondendo a Deus. Quando Ele fala para você ler a sua Bíblia e você responde a Ele, você está adorando a Deus. Quando Ele te fala para você abrir os seus lábios naquele momento, ou interceder por alguém, naquele momento você está adorando a Deus, e você faz isso através do teu espírito. O teu espírito que quer mais de Deus. Então vamos nos abrir para a correção de Deus. Quem está comigo?
para Ele ajustar o nosso curso. Então, gente, olha só. Quando não disciplinamos a nossa vida debaixo da palavra, nós damos lugar à carne para gerar obras que trazem morte. Quando nós não disciplinamos a nossa vida debaixo da palavra, a palavra que nos exorta, a palavra que nos corrige, que nos repreende, que nos educa na justiça, nós damos lugar à carne para gerar obras que trazem morte. E a disciplina, gente, ela tem um só objetivo: nos fazer na prática igual a Cristo. Por que a Bíblia nos incentiva a nós continuarmos lendo a Bíblia? Porque nos faz igual a Cristo cada vez mais. Por que ela nos incentiva a não abrir mão de oração? Porque nos faz na prática iguais a Cristo. Por que ela nos incentiva a virmos à igreja? Por que essa disciplina é importante? Porque nos faz sermos semelhantes a Jesus. A Bíblia chega ao ponto de dizer em Hebreus capítulo 10, verso 35, não abandoneis a congregação, como muitos têm feito. Por que nós nos congregamos? A Bíblia fala para nos estimularmos ao amor, para nos estimularmos no fruto do Espírito. Você acha que aqui dentro da igreja você não vai ter que exercitar paciência? Por favor, aleluia! Domínio próprio. Você acha que não? A igreja é cheia de gente, com menos educação, com mais educação, num processo de santidade ainda no início, outras mais avançados. É um bololô de gente, mas eu quero crer que nesse bololô de gente são pessoas que querem adorar a Deus, que querem ser transformadas, não importam onde estejam no seu nível de busca de Deus, existe algo no nosso coração que deseja mais dele, mais dele. Por isso nós precisamos dessas disciplinas. Vamos terminar com Isaías 55, por favor. Isaías 55, enquanto você vai achando. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Vai abrindo aí em Isaías, por favor. 1 Pedro 5, 10 na Bíblia Amplificada diz: e depois de você ter sofrido por um pouco, esse tipo de sofrimento que nos aperfeiçoa, o tendes motivo de passardes por várias tribulações, o Deus de toda graça, aquele que dá bênção e favor, quem te chamou para a sua própria glória eterna em Cristo Jesus, Ele mesmo irá te completar e fazer de você o que você deve ser, te estabelecer e fundamentar de forma segura e fortificar e confirmar. Ele mesmo vai fazer, diz a palavra. Ele mesmo vai fazer. Mas nós precisamos estar abertos à correção do Senhor, à disciplina de Deus. Isaías 55, você conhece verso 8, a partir do verso 8. E o verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Verso 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Imagina isso. As pessoas vão bater palma quando você passar.
Imagina isso, as pessoas vão dar glória a Deus porque você está trabalhando nessa empresa. Por quê? Porque nós decidimos ser corrigidos pelo Espírito. Eu não quero mais viver a vida que o mundo tem para mim. Eu quero estar alinhado àquilo que Deus tem para mim. Vamos continuar lendo. Ele diz, verso 12 de novo: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Verso 13: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E não é interessante que muitas vezes, quando a gente não se deixa ser corrigido por Deus, a gente não parece um espinheiro? E as pessoas vêm para a gente, e elas querem chegar perto da gente, elas não podem. Porque muitas vezes a gente diz, não tenho paciência. E a paciência escorre. Quem é que gosta de ficar perto de gente que não tem paciência? Você vai falar uma coisa, já interpreta de outra maneira, e a pessoa está sempre ofendida porque não guarda o seu coração. E a Bíblia fala, vocês não serão mais como espinheiros. Muitas vezes a nossa vida parece um espinheiro, porque nós temos colocado para dentro as sementes erradas. Essa palavra, essa sarça, que diz aqui, olha só, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. A sarça é uma árvore espinhosa, é uma espécie de árvore autossuficiente, não necessita de muita água e sufoca com as suas raízes qualquer árvore que cresça ao seu redor. Suas flores também têm o poder de cegar, e as sementes dessa árvore levam à morte. Deus está falando, ao invés de você levar morte para as outras pessoas, eu vou transformar a sua vida para que vida flua através de você. Não vai ser mais o espinheiro. As pessoas vão chegar perto de você, as pessoas vão querer correr para você. Porque o fruto do Espírito não é para você. O fruto do Espírito é para que outras pessoas experimentem Deus através de você. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio são para que pessoas experimentem Deus através de você. Por isso Ele está trabalhando em nós, para que ao invés do espinheiro cresça o cipreste, e em lugar da sarça cresça a murta. E a continuação diz assim: e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. E a sua vida, quando as outras pessoas virem você, vai ser para a glória de Deus. Quantos aí querem isso para a sua vida? Então nós precisamos fazer o que Hebreus está fazendo, nos chamando para fazer: aceitar a correção de Deus. Lembre-se sempre que você tem um Pai que te ama. Ele não quer com que você... Sabe quando diz assim, Deus castiga, e a palavra castiga tem sempre uma coisa sombria por detrás. Deus, Ele corrige, Ele disciplina, Ele educa, Ele chama para perto. Ele não quer com que você tenha morte no seu relacionamento. Ele quer com que você seja uma fonte de vida. Aleluia. Quantos aí recebem essa palavra? Fique de pé então comigo. O Senhor, Ele nos corrige porque Ele nos ama. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. E nada me faltará. Será que você pode abrir o Salmo 23 comigo? Vamos terminar no Salmo 23? Acho que a gente tem que ler esse Salmo. Aleluia. Se Ele é o seu pastor, Ele cuida de você. Ele te alimenta, Ele nutre a sua vida. Ele também te corrige. Te disciplina como um pai que nos ama. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas
me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí vem, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. A tua disciplina e a tua correção, a tua direção me encoraja. Aleluia. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Bondade, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Obrigado, Senhor, por nos chamar para perto. Aleluia. Obrigado por ser um Deus que se importa com a gente. Obrigado por ser um Deus que nos ama a tal ponto de nos tratar em maturidade, de nos chamar como filhos, ao ponto de poder nos corrigir. O Senhor, é claro, tem palavras de bênção para você. O Senhor tem palavras para levantar a sua vida, mas o Senhor também tem palavras para acalmar o teu coração e dizer: calma, paciência, segura, anda mais devagar, anda no meu passo. Senhor, obrigado por corrigir a nossa vida. E nós com isso entendemos que Tu estás cuidando de nós. A Tua disciplina é para nossa prevenção, proteção e promoção, porque Deus nos ama. Nós queremos louvar o Teu nome. Será que você pode agradecer um minutinho por esse Deus que te ama a tal ponto dele cuidar da sua vida, corrigindo você, te disciplinando, te educando? Deus quer te educar na justiça, diz a palavra. Deus quer com que você seja participante da vida dele. Deus fala que se você tiver essas coisas praticando na sua vida, você não vai ser nem ocioso, nem infrutífero. E Senhor, nós não queremos ser pessoas ociosas. A Tua vida em nós tem que estar fluindo como um rio a jorrar. Senhor, obrigado por falar com a gente. Obrigado por falar no nosso coração. Obrigado por cuidar de nós, ao ponto de saber que a Tua vontade é melhor, ao ponto de saber que a Tua vida é melhor, os Teus pensamentos são melhores. Nós queremos Te exaltar e Te louvar no nome maravilhoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Será que você pode dar uma salva de palmas a esse rei que cuida de você? É para Ele, é para Ele. Senhor, obrigado por cuidar de nós. Toda honra e toda glória para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu rei. Aleluia. Eu prometo que terça-feira a palavra vai ser um pouco mais animadora. Aleluia. Então vem para cá terça-feira, na nossa escola de Vitória. A gente vai dar continuidade a essa série. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha uma excelente noite. Não saia sem antes dar abraço em 159 pessoas. Virar para a pessoa e falar: paga um lanche lá para mim no Espaço Gourmet. Aleluia. Deus te abençoe no nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Não desanima, Deus tem mais para você. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele te corrigir a jornada da tua vida. Deus te ama. Ele trata de você como filho. Deus te abençoe no nome de Jesus. A gente se vê terça-feira. Deus te abençoe.